Pessoal, graça e paz. Nós criamos esse canal para falarmos acerca de vários assuntos. Assuntos relacionados à fé, pregação, cursos bíblicos muito importantes. E uma coisa também vale salientar que é um dos objetivos principais desse canal é falarmos sobre as heresias, as seitas que têm surgido de forma muito preocupante em nosso meio. A gente vê várias e várias ou vários e vários surgimentos de seitas que surgem. E uma coisa que eu queria perguntar a você: você saberia identificar qual é um dos sinais mais significativos para se diagnosticar se um determinado segmento religioso é ou não uma seita? Muito bem, esse é um ponto importante que todos deveriam se preocupar. E aí, se vocês observarem as seitas, elas têm um elemento fundante para a sua existência. Vocês podem observar que uma coisa que fica bem característica, mas bem característica na seita, é a centralidade de uma personagem, né? Uma pessoa. Então, uma pessoa ela ocupa um lugar muito especial na seita. E como isso acontece? Por exemplo, o que ela fala não pode ser questionado. Então começa a pensar isso. Então, se um determinado líder fala que determinada coisa é errada, mesmo que seja a coisa mais absurda, e as pessoas começam a praticar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse uma verdade inquestionável, como se fosse uma orientação de Deus para a vida das pessoas. Você já começa a observar daí um sinal muito, mas muito forte de uma seita. Porque uma igreja genuína, uma igreja verdadeiramente evangélica, ela não se pauta em pessoas, ela se pauta em uma única pessoa. E essa única pessoa é Jesus Cristo. Não é uma figura humana, não é uma personagem humana, não. É a figura de Jesus Cristo. E a seita, ela tem muito de centralizar a figura de uma pessoa. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês observem, para que vocês analisem. Por exemplo, nós temos a igreja que é muito conhecida de todos, né, de muitas pessoas, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Uma igreja que, se vocês observarem, vocês veem que à frente das igrejas mundial, elas têm lá uma placa com a foto do missionário, perdão, Valdomiro Santiago. Ele é o fundador da igreja, portanto, na frente das igrejas se encontra, né, você anda aqui em Soledade não tem, mas em Campina Grande, quando você entra ali, por exemplo, perto, próximo à Caixa Econômica Federal, ali em Campina Grande, na rua do lado do posto, né, se você vem do centro em direção ao sertão, do lado do posto, você lá tem uma igreja universal. E na frente da igreja contém ou tem uma placa com o nome da igreja e a figura do personagem, ou seja, a figura do Valdomiro Santiago. Isso é muito significativo porque acaba centralizando tudo na figura desse personagem, perdão. E isso é muito comum nas seitas. Quando isso não acontece por meio de por exemplo, de uma imagem propriamente dita, isso acontece por meio das pregações, dos livros que essas pessoas escrevem. Por exemplo, há um escritor americano muito conhecido da turma do Verbo da Vida, que é o Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, ele é um dos, né, vamos assim dizer, é um dos que mais fundamentou a questão
da confissão positiva, da fé é, inabalável, da fé que remove os maiores percalços da vida. E o Kenneth Hagin, há uma pregação dele no YouTube, se você quiser verificar, você vê, uma pregação que ele fala sobre Atos capítulo 2. Uma pregação de... leva mais do que uma hora, eu não lembro se é 1 hora e 40 minutos, mas é uma pregação bem extensa. E o que chama a atenção na exposição que ele faz neste vídeo, que eu estou aqui indicando, é a quantidade de vezes que ele menciona as visões que teve com Deus. E são muitas as visões. Ele começa a descrever várias vezes as visões que ele teve. E aí, esse é um elemento também muito forte, muito indicativo, para que você possa ver nisso um elemento muito claro de uma seita ou de uma heresia. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é uma seita e o que é uma heresia. Então, eu estou começando de cima para baixo de alguma forma, mas eu vou explicar para vocês. Então, veja bem. Então, ele, a partir do momento que esse personagem ele começa a dizer que teve visões de Deus, que ele se encontrou com Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele teve quase que um contato real com Deus, com a divindade. Isso é adotado para quê? Para que o indivíduo ele tenha autoridade naquilo que ele fale, naquilo que ele venha a falar. E isso é um problema muito sério. E daí nós vemos, eu não sei se já fora removido do YouTube também, um discípulo muito fiel do Kenneth Hagin, que era o Bud Wright. O Bud Wright era o apóstolo, era aquele que era responsável, ou seja, era quem encabeçava, quem dirigia o Verbo da Vida na cidade de Campina Grande. E o Bud Wright, ele, nos vídeos que eu assisti no passado, há muito tempo, tem uns 9 anos mais ou menos que eu assisti, ele ensinava, vejam bem, um cara que tinha problema, ele tomava insulina, ele tinha problema de diabetes, problema muito sério, inclusive que foi o que o levou a óbito, e ele ensinava a cura, o dom da cura, ele ensinava como se conseguir a cura. Veja bem, o quão xistoso é isso. Peraí, vamos fazer uma pequena análise do que ele está falando. Tudo bem, a cura é algo possível, a cura é algo real. Como ele fala, apenas você deve determinar, apenas você deve tomar posse disso. Ora, se isso é real, por que ele morre justamente vítima de um problema de saúde, uma forte diabetes? Esse é um problema seríssimo que deveria ser respondido para alguém que ensina a cura pela fé. No entanto, não é isso que nós vemos. Eu já ouvi, eu questionei pessoas acerca desse perfil, dessa atitude, e as desculpas que eu ouvia, eram as mais complexas que a gente pode ouvir. Dizem que ele dizia que o problema dele conviver com diabetes, era em razão do mau uso que ele fez do seu corpo, que Deus, né, dera a ele. Então ele fez mau uso disso, logo ele está sofrendo em consequência desse mau uso. Bom, mas e como é que se explica o problema da doença? Se levarmos em consideração a lógica pela qual ele está definindo a sua enfermidade, nós deveríamos também parar e pensar assim, mas e onde é que fica a cura, que é apenas uma determinação? Não há uma especificação bíblica em que determinadas curas não vão acontecer porque eu fui o promotor da doença. Né? Por exemplo, eu como demais açúcar, não gosto, sou avesso, mas estou usando uma figura de linguagem. Suponhamos que eu coma demais açúcar. Naturalmente eu vou ter problemas, né, de diabetes e tal. E aí, a Bíblia não diz que porque eu ingeri açúcar, eu fiquei doente e que eu não possa ser curado por causa disso. Né? Quando a cura de fato possa vir, parece ser contraditório, mas não.
Então é muito interessante pensarmos nisso, se a cura é algo possível, como Bud Wright ele dizia que era, bastava apenas para isso a pessoa determinar. Ele, por outro lado, vai justificar dizer que ele não era curado porque ele fez por onde, mas isso não tem espaço lógico, isso fere aquilo que na lógica se chamaria de lei da não contradição, uma coisa, ou seja, duas coisas contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo. E é isso que Ben Wright tentava ensinar, de que ele sofria, ele carregava consigo as consequências da diabetes, a doença, porque ele fez mau uso do seu corpo. Mas, ora, mas e a cura? Não era apenas uma questão de determinar, a gente determina e a coisa acontece? Era para acontecer. No entanto, não é bem assim que as coisas caminham. Outro também, personagem muito conhecido, velho da vida, era o Gilson, que era conhecido como o professor da disciplina da cura. Inclusive eu tenho alguns materiais dele, ele ensinando, ele dizendo como era que se conseguia a cura. E aí é muito estranho porque esse mesmo rapaz, ele morreu, ele ficou internado, ficou hospitalizado, ficou na UTI, vítima de um problema de saúde, não lembro bem qual, mas ele foi acometido de doença. Eu não lembro qual foi a doença, mas era uma doença que ele ficou internado por alguns dias, vindo a falecer também. E aí é muito estranho essas coisas, que a única coisa que eu quero despertar em você que vai ver esse vídeo, que vai me escutar, faça sua análise, faça você mesmo a sua análise, tire você mesmo a sua conclusão, se faz sentido isso. Depois eu vou explicar para vocês qual é a diferença da seita e da heresia, o que esses dois termos têm em comum. Que Deus abençoe, espero que tenha trazido algum esclarecimento para você. Para futuramente nós vamos dê sugestão no vídeo, você que vai ver esse vídeo, dê sugestão para que a gente possa tratar no que diz respeito à questão das seitas e heresias que têm graçado em nosso território. E nós devemos nos preocupar com isso, para que elas não assolem as nossas igrejas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.